Está começando. Quando quiserem falar, perguntar, a mesma coisa, só perguntar. E a partir de então, damos início à nossa aula de CMF. E eu tinha parado no intestino delgado, na verdade eu tinha destrinchado, falado sobre ele, mas eu vou retomar. Vou trabalhar no mesmo sistema que eu estou acostumado com vocês. Eu vou usar, ó, tá vendo? O chat aqui do lado só para escrever, tá? Para depois eu copiar e jogar ali. Vocês vão Professor, ver na minha tela, tá? Quem me professor, perguntou alguma coisa? só aceita o Rodrigo, por favor. Deixa eu ver ele aqui pendente aqui. Se tiver pendente eu já aceito. Ó, ainda não apareceu aqui para mim, ó. Tá vendo? Quando ele aparecer pendente aqui para mim, eu aceito ele, tá? Tá certo, obrigada. Ah, acabou de aparecer, ó. Rafael Clariano, tá vendo? Então cada vez que aparece um aqui, eu ouço aqui um sininho e eu libero a pessoa. Certo? Então eu vou deixar as perguntas aqui no chat. A Mayara acabou de entrar. Vou deixar as perguntas aqui no chat, mas vocês não têm acesso a esse chat, mas depois têm acesso ao vídeo, tá? De qualquer forma, escrevendo aqui do lado, fica como se fosse um bloquinho de notas para mim. E aí a gente vai usufruindo desse espaço aqui só para anotação, tá? Mas depois eu lanço tudo no blog, vocês conseguem acesso tranquilamente. As perguntas de hoje eu não vou cobrar ponto, é mais para ficar para estudo. Na semana que vem eu pretendo fazer uma revisão do conteúdo todo, porque eu já reparei que o pessoal tá meio, né, comendo unha aí de angústia, desespero, dor no coração. Fiquem tranquilos que eu vou tentar amenizar aí para todo mundo para ficar uma coisa bacana. Beleza? Vou tentar até criar uns questionários divertidos aí para a gente brincar um pouco, tá? Vocês sabem que ensinar para mim é uma coisa que é prazerosa e eu gostaria que aprender para vocês também fosse tanto quanto é para mim ensinar. Mas vamos lá. Começando então por aqui. Sempre que eu ouvir o sininho, tá? Eu vou voltar aqui só para deixar a pessoa entrar, beleza? Então, intestino delgado, a gente já tinha falado sobre ele. Falamos que ele pode ter muitos metros de comprimento, né? Ele pode ser grande, tá? Deixa eu só minimizar aqui. E é lá que você faz a absorção nutricional, tá bom? Os carboidratos eles se tornam monossacarídeos, as proteínas se tornam aminoácidos, as gorduras e ácidos graxos se tornam glicerina, tá? Lá no intestino delgado, então, você consegue fazer a absorção. Lembrando, o intestino delgado começa após terminar ali o estômago, tá? O estômago tem o piloro, o antro pilórico, terminou, passou, saiu do estômago, abriu o esfíncter pilórico, entrou no intestino delgado, na primeira porção chamada duodeno aqui, tá? Vou até deixar aqui os meus lápis de marca-texto, minhas coisas para anotar. Então a primeira porção aqui, ó, duodeno, certo? Depois vem o jejuno e depois vem o íleo, que é a porção final aqui, ó. Certo? Maravilhoso. Então são três partes do intestino delgado, mas ele pode ter toda esse tamanho aqui que vocês estão vendo, 4 a 6 metros, dependendo do tamanho da criança, chega a 9 metros de comprimento ou mais. Depende do tamanho da pessoa, isso é relativo ao tamanho de volume corpóreo, tá bom? Maravilha. Então aqui, ó, tá aí toda a extensão, tá? Observa essa característica aqui, tá? A gente já viu, sabe que isso aqui não é intestino delgado, isso aqui é intestino o quê? Intestino grosso, tá bom? Então, essa parte não faz parte. Deixa eu ir lá liberar para quem tá entrando. Rapidinho. Opa. Beleza, a Raíssa tá entrando. Ô, Rafael, Oi, a tela não tá aparecendo para mim. para quem? Para mim. Pera, deixa eu ver quem que tá falando aqui. É o... Ah, Jefferson. beleza. Ô, Jeff, deixa eu sair e entrar então. Vamos lá, vou só sair do compartilhamento. Agora desapareceu para todos. E vou compartilhar a tela de novo. Vamos lá. Dá um salve aí. Vê se entrou. Tá tudo escuro ainda. Eu tô vendo só você aqui no canto, mas não tô vendo a tela. Espera que ele demora para carregar às vezes.
Você tá vendo pelo celular ou tá vendo pelo computador? Pelo celular. Às vezes o celular dá falha, viu? Dá uma olhada aí se não tá alguma janela aberta junto, tá Tá ok. bom? Aí você pode até fechar sua cam se você quiser, porque senão você fica aparecendo na gravação. Beleza, vamos lá. Então, isso aqui, ó, é intestino grosso, tá? Agora, intestino delgado tá aqui, ó, o duodeno, toda essa extensão, ela termina aqui, ó. E aí começa o jejuno. O jejuno é compacto, tá vendo? Ele é adjunto em todas essas partes aqui, ó, adjuntas. A gente já até analisou isso na aula anterior. E aqui é o íleo, que é a última parte dele. Beleza? Bacana. Então tá aqui delgado e aqui grosso. O íleo finaliza aqui com o esfíncter íleo secal, tá? Onde separa, onde termina o delgado e começa o grosso, tá bom? Maravilha. Sabendo isso aí, você já tá com um bom caminho andado. Deixa eu liberar aluno lá. Liberado, Rodrigo. Opa, a Laura tá liberado. Ok. Então, prosseguindo. Muito bem. O duodeno ele tem uma conexão direta com o seu pâncreas, tá? O pâncreas ele tem uma entrada através aqui, ó, do ducto pancreático que cai dentro do duodeno e leva suco pancreático para dentro do duodeno. O suco pancreático é uma substância que é responsável por fazer as quebras das grandes moléculas em moléculas menores, ou seja, você vai conseguir quebrar proteína em aminoácidos, você vai conseguir quebrar carboidrato em glicídio, tá? Você vai conseguir fazer quebras de carboidrato também em glicerol, você vai conseguir fazer quebras de gorduras ali, fazendo com que elas se tornem colesteróis, tá bom? E aqui nós temos aqui, ó, o ducto biliar que está passando aqui, ó, tá? Que também se conecta aqui com o duodeno e ele vem do fígado. Todo esse espaço aqui, ó, vai estar composto pelo fígado aqui depois, tá? A gente vai ver em outras figuras. O fígado e o pâncreas são glândulas, tá? Glândulas anexas. O fígado, inclusive, é considerado a maior glândula do corpo humano, tá bom? A glândula grande. E é também um órgão, tá? A gente chama isso de um órgão multifuncional, né? O fígado faz milhares de funções químicas no nosso organismo, desde funções que são digestivas até funções do sistema endócrino, do sistema também imunológico, tá? Então o fígado é multifuncional. O pâncreas, ele também tem duas funções importantes. Uma é a função digestiva e a outra é a função endócrina dele, tá? Quando eu falo endócrino, todo mundo entende o contexto? Quando eu estou falando endócrino, eu estou falando para dentro, glândulas que lançam substâncias para dentro da corrente sanguínea. Não é o caso do suco pancreático, tá? O suco pancreático ele cai dentro do duodeno. Mas o pâncreas tem uma função, por exemplo, endócrina, que é produzir um hormônio chamado insulina. Outro hormônio que ele produz também chama glucagon. Essa é a função endócrina. A função exócrina, ex para fora, exócrina é mandar o suco pancreático para dentro do duodeno, tá? A função endócrina é produzir hormônios para a corrente sanguínea. Eu vou aceitar aqui a Sabrina, que está pedindo a entrada. Continuando. Muito bem. Então, essas duas substâncias, o suco pancreático, que vem do pâncreas, e a bile, que vem do fígado, tá? A vesícula biliar, ela está presente aqui ao canto, só que ela serve só para armazenamento do excesso da bile. O fígado produz bile e isso é levado pelo ducto biliar até chegar aqui na papila maior do duodeno. Essas duas substâncias, quando elas caem aqui, se encontram com os nutrientes que a gente chama de quimo aqui, que saiu do estômago e desceu por aqui, tá? Elas vão fazer a quebra desses macronutrientes em micronutrientes. E esses micronutrientes eles começam a ser absorvidos pelo duodeno, tá bom? Alguma dúvida, galera? Vocês querem perguntar alguma coisa até aqui?
tomando minha coquinha aqui para ficar bem desperto. Então, o que eu já vou colocar aqui para vocês anotarem no caderno aí? Vocês já sabem, né? Aquela questãozinha bacana aqui, ó. Tá? Quais? Olha só. Glândulas anexas que conectam com o duodeno. Olha aí, ó. Perguntinha bacana. E quais suas funções básicas nessa conexão? Certo? Vou deixar aqui essa pergunta e eu vou colocando outras aqui, tá? Depois eu uso elas para lançar para vocês. Beleza. Então, continuando aqui. Vamos lá. Eu falei na aula anterior, tá? Ó, aqui, ó. Antro pilórico, esfíncter pilórico passou para o duodeno, ó. Eu falei na aula anterior que o duodeno tem microvilosidades. Eu deixei essas perguntas, inclusive, para a galera resolver. Ó a papila aqui, ó. Que é onde chega. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo é pâncreas. Por dentro passa o ducto pancreático que leva o suco pancreático através desse canal chamado papila do duodeno, tá? Então, tá vendo essas rugas aqui, ó? Que o duodeno tem? Isso são vilosidades, tá? Alguém pediu aceitação, deixa eu dar a entrada. Já entrou. Beleza. Então, isso são vilosidades, certo? Até legal, dá aquela enrugada na sua mão, assim você vai lembrar. Ó, lá dentro do duodeno tem as rugas chamadas vilosidades, tá? Essas rugas, conforme os nutrientes vão passando por elas, as moléculas nutricionais vão sendo absorvidas através dessas rugas. Se você pegar o microscópio e aumentar, você vai ver que essas vilosidades elas vão ficando cada vez mais, cada vez menores. E você vai vendo fissuras cada vez menores até se conectar com os capilares sanguíneos. Então, os micronutrientes começam a ser absorvidos pela sua corrente sanguínea através dessas microvilosidades que vão ficando cada vez menores com conexões com os capilares sanguíneos, tá? Esses micronutrientes eles vão então passar para a corrente sanguínea. Inclusive, muitas ações medicamentosas acontecem assim, tá? Ou pelo intestino delgado, através das microvilosidades, ou vai passar lá na absorção do intestino grosso. Alguma pergunta? Não? Então eu vou colocar mudo para não ter interferência. Mas quem quiser perguntar, só clicar, tá? Cadê o capacete? Beleza. É que às vezes a pessoa não vê que está aberto o som, tá? Mas tranquilo, vamos lá. Então, os nutrientes são quebrados através das substâncias aqui que o suco pancreático libera aqui, né? O suco pancreático, propriamente dito, se mistura com o quimo que veio lá do estômago. E a bile também. A bile é mais especializada em fazer quebra de colesterol, tá? As transformações químicas ocorrem também em níveis moleculares aqui já nessa parte. E isso facilita a absorção. É legal você pensar, quer ver? Por exemplo, eu não sei se alguém aí faz academia, treina, enfim. Você pensar naqueles complementos alimentares, né? Suplementação. O pessoal toma whey protein, creatina, toma maltodextrina, toma alguns complementos alimentares, alguns tipos de suplementação. Esses suplementos, eles já vêm, por exemplo, partidos, eles já vêm quebrados em micromoléculas, tá? Que são compactadas ali dentro do pó. E isso facilita a absorção rápida. Tá? Esse é vamos dizer assim, o truque da suplementação. Ele já vem com uma absorção mais rápida. Tá?
Essa absorção, então, ela quando cai aqui, passa direto pelo seu estômago ali, já cai aqui no duodeno, já vai sendo absorvida sem dificuldade. Então, é por isso que eles são ótimos recuperadores, reparadores musculares, enfim. Mas eu quero fazer uma alimentação natural, eu não quero, na verdade, fazer suplementação nenhuma. Tudo bem, você vai conseguir da mesma forma absorver proteína através dos nutrientes, só que você vai ter que comer nutrientes, aliás, comer quantidades maiores de alimento, de proteína, como por exemplo carne, ovo e derivados aí que tenham proteína, leite. Você vai ter que consumir mais para poder ter a quebra. Então, o seu organismo vai fazer um trabalho de quebra para transformar esses nutrientes em nutrientes absorvíveis. Então, você tem um trabalho. Agora, quando você toma a suplementação, esse trabalho é facilitado. Essa é a diferença. Muita gente tem essa dúvida, às vezes, por que que o suplemento ele consegue acelerar a absorção metabólica? E é por causa disso, porque ele já vem preparado para ter uma absorção rápida, tá? Você tem essa ideia, beleza? Então, só para vocês entenderem suplementos aí quando se fala de absorção rápida, tá bom? Muito bem. Passando aqui. E vem o jejum. Dá uma Posso olhada tirar com uma o dúvida, jejum. professor? Pode Já que você perguntar. falou em questão de suplementação, a janela que eles falam de absorção para cada suplemento, como que a gente pode definir isso? É um momento em que a gente está tendo o estímulo de uma área específica que a gente consegue ter essa absorção? Como que é? Ó, se você fazer exercício físico, você vai precisar de proteína para reparar a sua musculatura. Após o exercício físico, é o melhor momento para você ter uma absorção de proteína. Então vamos dizer assim, é o pós-treino, tá? A reparação. Então nessa hora, a suplementação proteica, ela vai te dar um tempo de reparo ali rápido e objetivo. Qual que é a ideia do pré-treino? O pré-treino ele tem a ideia de te dar algum tipo de metabólico que vá fazer com que você tenha mais vigor, força, disposição, mais combustível. Então, a gama de uso de pré-treino ela já é mais da ordem de carboidrato, ordem de queima, com um pouco menos de proteína, e quando é proteína não é isolada, seria aquela proteína concentrada com carboidrato. E o tempo é de preparo, é um tempo 1 hora antes de começar o treino, ou meia hora até, depende do que você usa ali, né? Muita gente usa maltodextrina, por exemplo, antes do treino. E pós-treino é quase que comum usar leucina, valina, isoleucina, ou se não, o próprio whey protein, né? E por aí vai. Respondi sua pergunta? Era mais ou menos isso? Sim, mas, por exemplo, no intratreino, que está ali ao longo da atividade física, eles indicam bastante o malto, né, dextrina, e também o BCA como um reparador. Faz sentido dentro desse momento que você está executando, você vai ter uma absorção também, não é muita informação, já que você também está recebendo um estímulo e liberando algumas substâncias? Para atleta de ponta, não. Se o cara é de ponta, ele faz uma carga de exercício ali de 2 horas ou mais, aí não, aí é bom, é indicado, inclusive, porque ele tem um nível maior de contração nas fibras musculares na parte de actina e miosina, então ele vai ter um desgaste maior, vai ter né, vai ter micro fissuras maiores ali na musculatura, né? Então, para esse tipo de atleta, sim, é interessante. Quem faz exercícios extenuantes ali, por exemplo, o cara pega 2, 3 horas de crossfit, ou o cara pega mas assim, bem direcionado, ou o cara pega aquelas corridas de longa distância, maratonas, meia maratonas, para esse tipo de indivíduo é indicado, inclusive ter ali até, para esse cara que faz maratona, ter até a reparação a nível de hidratação, né? Entrar até com isotônico. Mas, enfim, quando se fala de hidratação, já não estamos falando de intestino delgado. Agora, quando está falando de nutrição, entrar com o BCA mesmo, que é a leucina, valina e isoleucina, aí você, para atletas de ponta que fazem um tempo grande de exercício, é interessante sim, é válido. Para o cara que faz 1 hora de treino leve, meia hora de treino leve, 40 minutos, esse cara aí já não entraria, entendeu? A menos que, sabe, o indivíduo tenha uma necessidade verdadeira de estar suplementando.
Lembrando que suplementos foram criados lá atrás com a intenção de nutrir indivíduos que teriam doenças ou dificuldades nutricionais, né? Depois a indústria da nutricional aí do esporte foi adaptando tudo isso para, né, para a parte esportiva e foi melhorando o desempenho do ser humano a nível de função atlética nesse sentido, tá bom? Mais alguma dúvida? Não, obrigada. Imagina. Continuando aqui, aqui, ó, já é a mucosa do íleon. Percebam o seguinte, ó, no final, quando está chegando para o intestino grosso, o íleon já não é tão viloso, tá vendo? As vilosidades do jejuno que se estenderam. Professora, a tela não está compartilhada. Ela não está compartilhada? Deixa eu ver. Não. Vamos lá. Vamos descompartilhar e compartilhar de novo. E agora? Dá uma olhada aí. Dá um. Agora tá ok. Beleza. Então, a gente sai do duodeno, terminou o duodeno lá atrás, ó, tá? Que tem as vilosidades dele e tal, né? Que eu falei que é o lugar de absorção. Fiz até essas marcações. E passa para o jejuno. Olha como as vilosidades do jejuno são bem presentes. E essas fissuras, elas vão ficando como microfissuras e chegando, adentrando aí na corrente sanguínea através dos vasos capilares. As células sanguíneas recebem os nutrientes e passam para a corrente sanguínea dessa forma, tá? O íleo já não tem tanta absorção, tá vendo? É a porção final. Passou por aqui, ó, vários tipos nutricionais. O trânsito, ele é longo, lembram? Falei que tem 9 metros até em alguns casos. Então, o que é que nós temos? Nós temos um tempo que esse bolo alimentar fica aqui, certo? Ao final dele, quando vai chegando aqui no íleon, antes de passar para o intestino grosso, isso vai formando fermentações, vai formando também liquefação, tá? E vai formando também, em alguns casos, aí quando o trânsito é muito grande e tem uma intensidade grande de alimentação, vai formando putrefações também, tá? Só para vocês terem essa ideia. Muito bem. Aí vai entrar o intestino grosso, que é a nossa aula de hoje mesmo, tá? Na aula passada eu lembro que eu terminei no intestino delgado. Então, o intestino grosso é a nossa aula full aí, beleza? Então, quando fala intestino grosso, ele é mais calibroso e mais curto. O intestino delgado tem a ideia de te nutrir. O intestino grosso tem a ideia de te hidratar, tá? Aproximadamente 1,5 a 1,8 metros, podendo chegar a 2 e pouquinho, tá? Não é tão grande, mas é grande. Enfim, mas é menor que o delgado. Muito bem. Quais são as funções? Então, lembra que a gente trabalha com pergunta? Beleza, se eu trabalho com pergunta, o que eu vou fazer agora? Eu vou chegar aqui no meu chatzinho e vou deixar a pergunta aqui, ó. 2, né? Já deixei a primeira ali, vou deixar a 2. Quais as funções do intestino grosso? Olha aí, pergunta quentinha para vocês aqui, ó. Funções. Primeira função, contém restos não digeríveis, tá? São decompostos por massas bacterianas. Vai fazer fermentação e putrefação, tá bom? Reabsorve água e sais que atingem o intestino com os sucos digestivos, tá? Os sucos digestivos, olha só, você tem o suco gástrico que se formou lá no estômago, você tem o quimo, depois você tem a saliva mesmo, propriamente dita, que se formou na sua boca. A gente vai falar sobre isso numa extensão dessa aula. Você tem o suco pancreático, a bile, todos são líquidos que vieram ali e chegaram até o seu intestino grosso, tá? Fora os líquidos que você também ingeriu. Tomou refrigerante, estou tomando minha coca aqui do lado, né? Tomou água, tudo isso vai indo. E aí isso também contém sais minerais. Dentro dos alimentos também tem sais minerais. Existem sais minerais que eles não tomam uma densidade
de molecular a nível de poder ser absorvidos pelas vilosidades. Então, eles vão passar. Outra coisa, fibras. Fibras não são absorvíveis. Celulose, a gente não consegue absorver, tá? Existiu um tempo que talvez o ser humano tenha tido aí um indício de absorção de celulose, mas os outros animais que absorvem celulose, como por exemplo as aves, os equinos, por exemplo, esses aí são especializados em absorção, eles têm uma parte ali, um apêndice que é só para essa absorção, o ser humano não, tá? Então essas partes aí alimentares, elas passam, tá bom? Elas vão formar o bolo fecal, não o bolo alimentar. Muito bem. Então, o que você já começa a entender? Você começa a entender que no teu intestino delgado você se nutre. No teu intestino grosso você se hidrata, tá? Olha as partes do intestino grosso. Então, o que eu ponho lá de pergunta, né, Rafael? Rafael, tem hora que ele coloca tanta pergunta pra gente, mas a gente já vai respondendo, né? Então tá aí, ó. 3. Quais são as partes do intestino grosso? Olha aí, perguntinha bacana, que cai em prova. Parte do intestino grosso, primeira parte vem o seco. Assim que acaba o íleon, que é do intestino delgado, passa na válvula ilho-secal, olha o nome da válvula, ilho-secal, sai do íleo e foi para o seco. É a primeira porção do intestino grosso. Embaixo do seco tem ali o apêndice vermiforme. Fica do seu lado direito, tá? Lado direito do seu corpo, lá abaixo na linha umbilical. Maravilha. O apêndice vermiforme, ele não serve para o ser humano no sentido de digestão para nada, tá? Existem algumas placas ali, a gente chama de placas de Peyer, que são placas que aparecem em outras partes do organismo, não só do corpo, do intestino, mas do organismo, que servem para deter características imunológicas ao longo da nossa formação, tá bom? Mas isso não vai determinar, por exemplo, uma flora intestinal ou algo que vá atrapalhar a sua resposta imune a nível de intestino todo. Não existe uma determinância para isso, tá? Então, ele acaba servindo para ficar algum resto de alimento que não é digerível naquele lugar e servindo bem para inflamar, para dar apendicite, tá? Enfim, a gente vai ter alguns exemplos de figura. Mas as partes do intestino grosso mesmo são seco, aí começa o cólon, da direita para a esquerda, cólon ascendente, que veio de baixo e foi para cima, cólon transverso, que atravessou, cólon descendente, que desceu, e aí forma o S, ó, sigma. Sigma é a letra S do alfabeto grego, sigmoide, cólon sigmoide, que é em formato de S. E aí depois vem o reto, canal anal e o ânus propriamente dito como seu esfíncter anal, tá bom? Características principais. O intestino grosso é formado por áustros. O que são áustros? Áustros são como se fosse, a gente pode dizer que áustros são como se fossem os gomos, tá? Gomos. São vários gomos, ou seja, em vez de falar gomo, a gente fala áustro, tá? Depois vem as tênias. As tênias são riscos que contornam esses áustros. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? São linhas que contornam esses áustros. Os apêndices epiploicos, que cada apêndice epiploico que fica nos áustros, eles fazem ligação com o peritônio, tá? Peritônio, eu vou mostrar para vocês também o que é peritônio, quais são os tipos de peritônio. Peritônios, na verdade, são aquelas vísceras que ficam em torno do seu intestino, tanto grosso como delgado, e mantém tudo no lugar, evitando que haja atrito entre esses órgãos. E aí, por último, o apêndice vermiforme lá embaixo, que foi esse que eu falei, ó. O vermiforme é esse que dá apendicite, tá? Os epiploicos é outra história. Eles servem como se fossem aderentes dos peritônios, tá? Quem quer perguntar? Fala. A bolsa de colostomia ela é feita necessariamente para quê? Bolsa de colostomia é quando você teve um desvio do intestino. E ela pode ser feita em qualquer um dos cólons, dependendo da necessidade da pessoa. Eu vou mostrar agora a figura, só para dar mais noção de como que são esses cólons aí, o ascendente, o transverso, o descendente e o sigmoide.
Mas na verdade, colostomia é quando você, ó, colostomia, quando você abriu uma fissura em algum dos cólons, tá? Sempre que falar a palavra estoma, estoma é quando você abriu uma fissura, tá? Então, colostomia abriu uma fissura num cólon e desviou o intestino para aquela fissura. Entenderam? Então é daí que vem a palavra. Vou mostrar para vocês, ó. Ó o intestino grosso aqui, ó, na mão do rapaz aqui, ó, do anatômico. Beleza? Temos aqui, ó, o seco, certo? Ó o apêndice aqui, ó. Só esse bichinho aqui, ó. Tá? Que é louco para dar apendicite. Eu já tive que fazer apendicectomia, por exemplo. Cada gomo desse, ó, cada gomo desse é áustro. Beleza? A tênia é essa linha que passa no meio. Tá vendo essa linha aqui, ó? Que eu tô pintando? A linha? Isso é tênia. Tem Sim. também a tênia, que é a tênia solium e a tênia saginata, que são nomes de vermes, tá? Falo daqui a pouco o que que é isso. Mas tênia, anatomicamente, é essa linha. Tá vendo aqui, ó? Que vai por toda a extensão do intestino grosso. Beleza? Os apêndices epiploicos são esses ligamentos que estão aqui, ó. Vou mostrar numa outra figura, ó. Mas tá vendo essa bolinha, essa outra? Estão vendo? Então eles ligam com os peritônios, tá? Agora as partes propriamente ditas, ó, o seco, o cólon ascendente, ó, ascendeu, foi para cima, beleza? Vamos mudar a cor da caneta aqui, ó. Vamos botar vermelho. Então, ó, ascendente foi para cima, transverso atravessou, descendente desceu, fez a letra S de sadia aqui, ó, tá? Olha, fiz propaganda para Coca-Cola e para Sadia já. Bom, aqui você tem o cólon sigmoide, tá bom? Deixa eu ver se alguém quer entrar aqui na minha aula. Aqui, Eduarda Ruiz quer entrar. Beleza, entrando. Voltando aqui. Então, ó, seco, cólon ascendente, transverso descendente, sigmoide, tá? Sigmoide. E aqui atrás o reto, mais abaixo vem o ânus, beleza? Tudo aqui no meio que vocês estão vendo é peritônio. Depois a gente vai separar esses nomes de peritônios para não ter complicações. Perguntas, dúvida, angústia. Putz, professor, tem que decorar tudo isso, tem que entender. Meu, é colo. Um vai para cima, outro passa para o lado, outro baixo e outra letra S. Tá? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide. É isso que você tem que ter em mente. Você vai ter aula prática depois disso? Com certeza. Você vai ter aula prática num determinado momento, quando essa pandemia toda acabar. Pergunta? Quem tem pergunta, manda. Rafael, só mostra de novo os austros, fazendo favor. Ó, cada gomo desse aqui, ó, austro. Beleza, valeu. Beleza? E tênia, essa linha que passa no meio, tá? Maravilha. Passando. Aqui, o nível de absorção líquida, tá? Então, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Ó, aqui tem um esfíncter, tá? Que separa o que era intestino delgado, que fica todo comprimido aqui no meio. Aqui é o íleon, que faz parte do delgado, e aqui nessa entrada é o esfíncter ilho-secal. Passou do íleo para o seco. O seco faz uma absorção de 22% de líquido. Olha que interessante. Tá? O cólon ascendente faz uma absorção de 12%. Então, qual que é a ideia? Lá do seu intestino delgado, vem uma porção muito líquida, liquefeita. É liquefeita, putrefata, é também cheia de fermentação. Essa fermentação começa a ocorrer de forma mais intensa nos intestinos aqui grossos, nos cólons, que possuem bactérias simbióticas, ou seja, que vivem ali com flora bacteriana mesmo. Ó, vou fazer propaganda de outra, hein?
o Yakult, né, que promete para você te dar ali lactobacilos vivos, casei shirota, te coloca ali algumas bactérias que regulam aí, de certa forma, aí, o seu intestino. E quando se fala aí, é intestino grosso que eles estão falando, tá? Mas você tem algumas bactérias, uma flora intestinal sua, característica, que fica presente no seu intestino e vai fazendo essa fermentação e formando ali absorções de sais minerais, vai formando também o bolo fecal, vai se juntando aí com algumas substâncias que você trouxe de outras partes do seu trato intestinal, do seu trato gástrico também, tá? Então, isso vai causando aí o deslocamento de massa que era líquida, já absorve 22% no seco, sobe aqui absorvendo 12% de líquido aqui, depois absorve mais 10 no transverso e a massa vai se tornando o quê? Cada vez mais pastosa, tá? Porque vai perdendo o quê? Vai perdendo água, que vai sendo absorvida. Agora presta atenção, ó. Se liga no mistério, tá? Se você tá com diarreia, hoje vocês devem estar assim, né? Nossa, que papo de fezes, né? Mas é isso, a aula é isso aí, a gente tem que ter isso em mente. Se você tá com diarreia, tá perdendo líquido, você não tá se hidratando, tá? Então, tenha isso em mente, você não tá se hidratando bem. Ou seja, você não tá tendo uma boa resposta de hidratação do seu organismo. Enquanto você continuar perdendo, significa que o quê? Que o seu organismo não está absorvendo líquido. Por isso, reidratação parenteral. Tá? O que é reidratação parenteral? Você entra com soro na veia, tá? Entra com soluções fisiológicas através de punções venosas, beleza? E aí, para que isso? Para você se hidratar e dar um time aí pro seu intestino grosso se rearranjar, se reagrupar, parar de fazer os movimentos dele. O movimento o nome do movimento que é dado aos intestinos, tanto grosso como delgado, a gente chama de movimento peristáltico. São movimentos que são comandados pelo sistema nervoso periférico, tá? E isso são movimentos involuntários, você não controla. Quanto mais agentes causadores ou agentes estranhos, ou excesso de agentes que precisam ser eliminados estão presentes, mais ele vai tentar expelir. A diarreia não para se você não dá um tempo, às vezes, para ele poder estar se equilibrando ali e não estar detectando mais presenças de agentes inflamatórios ou de agentes patógenos, entenderam? Então é importante ter esse tempo. E imagina quando não existia reidratação periférica. Imagina, você vai pegar ali, sei lá, não precisa ir muito longe, vamos pegar 200 anos atrás na história da humanidade. 200, 250 anos atrás, você não tinha reidratação periférica. Aí o que acontecia? O indivíduo morria porque tinha uma diarreia. Tá? Um agente causador numa diarreia muito forte traria ao indivíduo o prejuízo, muitas vezes, de hipovolemia, perda de volume intenso, porque você não ia conseguir se reidratar, tá bom? Olha só. Aí aqui no colo sigmoide, 35% de absorção líquida, fica presente o que então? Já bolo fecal. Geralmente o bolo fecal fica pastoso aqui, tá? Formado no colo sigmoide e pronto para ir para onde? Para ir para o descarte, né? Para ser eliminado, ser evacuado, tá bom? Então nós temos aí esse sistema de absorção de líquidos que vai hidratar. E para onde que vai o líquido? Vai para o espaço? Alguma parte menor é utilizada pelas próprias bactérias no processo de fermentação, mas ele vai para sua corrente sanguínea, tá? Vai para sua corrente sanguínea através dos próprios vasos capilares microscópicos que estão presentes nas paredes do seu intestino e vão fazer absorção líquida. E por aí você se hidrata. Depois vai ter todo o processo que vocês aprenderam lá no rim para filtrar, tá? A parte mais, vamos dizer assim, a parte mais tóxica que o sangue vem absorver, quem faz a filtragem são os seus rins. Isso vocês já aprenderam já no começo. Mas olha que interessante, a hidratação ocorre então pelo intestino grosso, tá bom? E aí você tem aqui, né, o trânsito aqui pronto para ser eliminado.
Beleza? Qual que é um indício de que você está desidratado? Você não urina. Além de estar tendo uma diarreia intensa muitas vezes, você não urina. Tá? A partir do momento que você passou a urinar, significa que seu sangue foi filtrado, que você se reidratou, que você absorveu o líquido. Outros tipos de sinais e sintomas que é observado, você pode observar, por exemplo, o indivíduo ele fica com a boca seca, lábios ressecados. O indivíduo fica com a mucosa ocular também ressecada, tá? Quando o indivíduo não está hidratado, fica tudo esbranquiçado aqui por baixo, tá bom? Muito bem, fora que o indivíduo fica pálido também, né? Tem isso a ser observado, tá? Dúvida, pergunta, angústia, só mandar. Tá claro a aula até aqui? Sim. Sim. Bacana. Então vamos prosseguir. Olha aí, todo o sistema redesenhado aí e com os nomes respectivos, tá? Então tá aqui seu intestino grosso, todo desenhadinho. Que se fosse bonitinho assim, ia ser tão fácil, né? Quando vocês puderem ver ele nas peças lá no laboratório, vocês vão ver como que é. Bom, aqui a gente tem aqui, ó, o esôfago, o estômago, passou aqui, ó, chegou aqui, passou pelo piloro, entrou no duodeno, aí vem o jejum, ó que caminho certinho, ó, passa por todo o jejum, se fosse desse jeito, né? Facinho, né? Aí vem pelo ilho, abriu aqui o ilho, foi para o seco, subiu no cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto, ânus. Beleza? Esse é o caminho que você tem que decorar na sua cabeça aí para entender todo o trato digestivo, tá? Fora o que você já viu de boca e tudo mais. Meus amigos, ser universitário não é fácil, não. Tem que saber todas essas paradinhas aí, tá bom? Espero que vocês tenham pegado a ideia. Só quero ver a gente repetindo ali, pegando com o mouse agora, né? Ou desenhando, fazendo todo o caminho. Muito bem. Olha só, tênia, austros, igual eu expliquei para vocês, tá? Então tem aqui uma figura já mostrando isso aí. Apêndice vermiforme lá atrás, que é aquele que eu disse para vocês que dá o quê? Apendicite, certo? Como eu expliquei para vocês, tem algumas placas de imunidade nele que fazem ali um sentido até uma certa idade na vida, mas depois ele acaba não tendo uma serventia na prática e não tem serventia alguma na parte estrutural, intestinal e nutricional, tá? Bom, isso aqui é uma apendicectomia, ó. Tá cortando o apêndice aqui, eles estão fazendo por vídeo, tá vendo? Vídeo laparoscopia, tá? Então, estão fazendo a retirada do apêndice aqui, ó, prendendo, tá? E cortando para tirar o apêndice. Muito provavelmente foi isso que fizeram comigo. Me deixaram 3 furos no meu abdômen. Gente, quem já fez, sabe como que é? Ou quem já fez, por exemplo, colecistectomia, né? Enfim, tirou a vesícula. Também fazem 4 inserções aqui na apendicectomia fazem 3, tá? E então é retirado e suturado e a recuperação depois fica a cargo do próprio organismo e medicamentos aí relaxantes musculares para poder te deixar em repouso. Mais ou menos uma recuperação de 13, 15, 16 dias, variando de pessoa para pessoa. Olha os apêndices epiplóicos que eu falei para vocês, que tem uma serventia aí de aderência aos peritônios, tá? Então tá vendo? Eles aderem aos peritônios, ó. Certo? Como se fossem ligamentos peritoneais. Beleza? Tem essa função. Aqui também tem vasos sanguíneos aqui, capilares que vão garantir a irrigação aqui dessas regiões periféricas e manutenção do tecido, tá? Trazendo oxigenação para os tecidos, tá bom? Então tem essa função. Os peritônios, inclusive, têm uma boa troca gasosa, fazem hematose aqui e causam boas regenerações aos tecidos aqui, através das suas trocas de hematose aí celulares e
nutrição celular. Muito bem. Olha a ampola do reto. A parte final ali, chegando no final do intestino grosso. Ampola do reto. Um local ali que você tem uma abertura ali para poder ter o esfíncter logo abaixo. Estão vendo? Canal anal. E os esfíncteres aqui retal para poder ter controle, tá? Controle de abertura e fechamento do esfíncter. Ok? Então, esse local ele faz abertura e controle de fechamento. Se não, o que aconteceria? Se não tivesse esse controle de abertura e fechamento, muitos acidentes aconteceriam, né? Ficaria complicado. Muito bem, olha aqui, ó, esse aqui é um caso de hemorroida, tá vendo? Quando você tem vasos aí que ficam inflamados nessa região retal, tá? Aqui tem uma hemorroidectomia, aliás, umas hemorroidas internas e externas, exemplos aí, eu não vou me focar tanto nisso, eu trouxe só a título de curiosidade. E aí a gente vai falar de peritônio, beleza? Toma aquele fôlego e diz pra mim, como é que tá aí? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? 24 pessoas na sala. Dúvida, pergunta, angústia, a gente já tá indo, deixa eu ver, cadê o tempo de aula? Aparece aqui o tempo de aula. Não tá o tempo de aula. Estranho, sempre aparece aqui, ó. Bom, mas e aí, galera? Quem quer perguntar alguma coisa? Não? Tá fluindo bem? Beleza. Tá fluindo Então, bem. ó, ok. Então aqui, no nosso chat, eu deixei lá, a primeira pergunta, quais são as glândulas anexas que se conectam com o duodeno? Aí vocês responderam fígado, pâncreas. Quais são suas funções básicas nessa conexão? O fígado de secretar bile, tá? Que vai servir para quebra de colesterol, e o pâncreas secreta o suco pancreático, que vai fazer quebra dos demais nutrientes. Depois vocês veem certinho as divisões. Eu estou resumindo rápido a resposta. E 2, quais as funções do intestino grosso? Tá? Então vocês viram as funções lá na parte de fermentação, na parte de condução, formação do bolo fecal, absorção de água, né, reidratação. E o 3, quais são as partes do intestino grosso? Então a gente acabou de ver todas. Agora a gente vai falar sobre peritônios. Número 4. Vamos deixar bem assim, ó. Fale sobre os peritônios, os tipos e características. Beleza? E bora nessa. Todo mundo vendo a tela normal? Nenhum tipo de situação adversa aí? Todo mundo bem? Tranquilo? Pode seguir? Pode seguir. Vamos lá. Vamos dizer que então os peritônios são a maior membrana serosa extensa do corpo, tá? Embora seja uma membrana serosa, eles têm irrigação sanguínea, tá bom? As características funcionais, então, os peritônios têm a característica funcional de secreção de líquido peritoneal, que faz o quê? Reduz o atrito entre as vísceras. Essa é uma função importante, tá? Então ele deixa ali o líquido paracístico, tá bom? Esse líquido peritoneal, ele é como se fosse um lubrificante que faz com que as vísceras que estão ali compactadas no seu abdômen, elas não fiquem atritando durante os seus movimentos peristálticos, tá? Outra coisa, resistência à infecção pela ação dos macrófagos, tá? Os macrófagos são glóbulos brancos, característicos do sistema imunológico. Não sei se vocês já estão estudando imuno e hemato. Quem já está estudando imuno e hemato já viu. Quem vai estudar, fica para depois. Mas, no geral, os macrófagos, eles... Olha o nome, macro, coisa grande. Macrofago. Fago vem de comer. Macrófago, do latim macro, grande, fago, come, tá? Os macrófagos são glóbulos brancos que eles fazem consumo de agentes patogênicos
e muitas vezes até de tecido que está ali crescendo de uma forma indesejável no organismo ou algum agente causador ali de um determinado incômodo, de uma determinada doença, enfim, macrófago tem essa função, ele é o limpador aí, falando a grosso modo do nosso organismo. Como a gente não vai falar de imunologia em si, então depois vocês dão aquela olhada, veem melhor o que é macrófago, para não ficar só na minha explicação rasa nesse momento, tá? Porque quando eu dou aula de imunemato, aí sim, a gente fala dos glóbulos brancos, diferencia e tudo mais, mas agora não é o nosso foco. Mas fica aí essa resposta aí por cima. Bom, o acúmulo de gordura, em especial no aumento maior, que atua como reserva nutricional. Então a gente tem um peritônio que chama aumento maior. Vou mostrar para vocês onde fica. Mas, no geral, ele está relacionado com a curvatura do estômago. Lembra que o estômago tem curva maior e a curva menor? O aumento maior fica, portanto, na curva maior. E o aumento menor, na curva menor. O acúmulo de gordura, em especial no aumento maior, que atua como reserva nutricional. Ou seja, ele vai absorver uma gordura, tá? Ele fica muito próximo, inclusive, ali da conexão com o fígado. Então, ele absorve gordura. Caso você precise, vamos supor que você está ali fazendo alguns exercícios intensamente e tal, e aí você precisa de uma gordurinha porque faz tempo que você está correndo ali e não come há muito tempo. O que teu organismo faz? Falando a grosso modo, tá? Seu organismo consegue converter a gordura, tá? E fazer uma reorientação molecular, colocando glicose de volta para o teu organismo como energia. Tá? Depois a gente vai ver como é esse processo. Agora, como a gente está vendo tudo diretamente, a gente não vai se ater a ele nesse momento, senão fica muita coisa para ver. Mas o peritônio, o aumento maior que fica na curvatura maior do estômago, tem essa função. Ele consegue ser um reservatório temporário ali para quando você precisa. O que acontece quando você dá excesso nele? Como qualquer coisa no teu organismo, ele acumula demais. Então, nesse local pode ter acúmulo de gordura ali periférica entre os órgãos, tá? Então, a gente não pode exagerar na nossa alimentação, no sentido de absorver muitas gorduras devido a esse fenômeno de absorção que o teu corpo faz, tá? A absorção e eliminação de substâncias para e da circulação podendo ser utilizados em processos terapêuticos, tá? Então, o seu peritônio também consegue fazer a absorção de algumas substâncias aí que você pode ter ali, obter através de medicamento, através de nutrientes que vão ficar em reserva nele, tá? Tipos de peritônio, a gente tem o peritônio parietal e peritônio visceral. Vou dar a diferença vendo figura, é mais fácil. Partes dos peritônios. Aumento maior, que fica lá na curva maior do estômago. Aumento menor, que fica na curva menor. Mesentério, que fica em torno, olha só, fica em torno, tá? Do intestino delgado, tá? Por quê? Tá falando de entério. Tudo que fala entero é intestino delgado. E mesocólon, olha só pode ser os cólons, que estão em torno do intestino grosso, tá bom? Então, esses são as partes dos peritônios. O peritônio parietal, ele vem por cima de tudo. O peritônio visceral são esses aqui. Beleza? Deixa eu ver se alguém pediu a entrada na sala. Vou voltar aqui no... Érica. Beleza. Duas Érica. Às vezes é a mesma. Bom. Então, tipos de peritônio. Parietal vai por cima de todos. O visceral, então, são esses aqui divididos nessas partes. Tá bom? Maravilha. Vamos dar uma olhada. Ó. Parietal. Tá vendo? Vem por cima. Certo? Alguém já ouviu falar em cistite, por exemplo? Ou ascite, acho que é mais comum, ascite. Ascite é o termo correto. Quando você fica com aquele volume no abdômen, é uma condição patológica que causa um volume grande no abdômen por inflamação do líquido peritoneal. O peritônio parietal muitas vezes é responsável por esse fenômeno. Quando ele causa inflamação, ele produz muito líquido, aumenta o nível de reserva
do líquido peritoneal e tem que inserir um catéter nessas regiões para poder extravasar o catéter. Tem gente que ganha um volume de mais ou menos 2, 3 litros, tá? Nessa condição patológica, para vocês terem uma ideia. Mas não é a condição normal do peritônio. Só estou dando uma informação, uma curiosidade, que quando vocês verem alguém com abdômen globoso lá na frente e fazerem testes aí, pode ter uma suspeita, muitas vezes, de ascite, tá? E ter que fazer uma inserção de catéter para eliminar líquido paracístico. Quem faz a inserção é o médico, né? Não é uma função dos outros profissionais da saúde. Vamos lá. Então, quando tira, tá, o peritônio parietal, aí você tem os peritônios viscerais, ó. Então, entre as vísceras, ó, um exemplo aqui, tá bom? O que mais? O aumento maior, ó, o estômago aqui, ó. O aumento maior, como eu falei, fica na curva maior do estômago. E ele está muito próximo do fígado, certo? Então, ele tem ali também um entendimento de absorção e reserva de gordura também através de processos metabólicos do próprio fígado, tá? O aumento... Aliás, desculpa, a curvatura maior está aqui, ó. Foi mal, desculpa. Aqui, ó. Maior, a curvatura maior está aqui por fora. Então, ele absorve gordura e o aumento menor fica mais próximo do ligamento do fígado, aqui. Tanto um como o outro fazem essas absorções, tá? E eles conseguem ali obter acúmulo energético de gordura para ser usado aí em um determinado momento, quando necessário. Esse acúmulo não pode ser algo descontrolado, porque senão ele vira mesmo o que a gente chama de colesterol ali intra-órgãos, tá? E isso é prejudicial. Beleza? Isso diminui, na verdade, o nível de circulação e diminui também a chegada de troca gasosa para os locais adjacentes. Bolsa omental, tá vendo? É quando você tira o estômago, que levanta o estômago, o local que o estômago fica alojado. É a bolsa omental. Tá? Você pode encontrar com o termo bolsa omental ou bolsa omentual. Beleza? É o local onde aloja ali, deixa seu estômago alojado certinho no lugar. Pensa nisso como a própria função que eu disse do peritônio, manter no lugar, evitar atrito, tá? O local da bolsa mental num corte transverso, para observar, né? Eu gosto de trazer vários cortes para vocês se orientarem. Isso acaba sendo bem mais utilizado nas nossas aulas práticas, né? Uma pena que a gente não está podendo, mas logo estamos de volta aí, então é bom lembrar desses cortes. Mesentério. Lembra que eu falei, então, mesentério fica entre os intestinos delgados, tá? E o mesocolo fica entre os intestinos grossos. Tranquilo isso? Esse conceito? Então, esses são os peritônios viscerais. O peritônio parietal fica por cima. Os peritônios viscerais ficam entre as vísceras. E eles têm suas partes e características particulares. Esse é um corte sagital, abriu o indivíduo em dois, para vocês verem como tudo fica compactado dentro do seu abdômen, da sua cavidade ali, do seu tronco. Olha só como fica tudo adequado certinho ao seu fígado, do seu estômago aqui, do seu duodeno, depois começa o jejum, tá vendo? Olha aqui, ó, a saída aqui reto, aqui a gente já tem outra característica, bexiga, tá? Olha que bacana. E os peritônios seguram tudo isso, deixam tudo isso, de certa forma, aderidos, tá? Evitando atrito. E isso é mantido. Olha aqui outro também, ó. Outro peritônio. Isso tudo é mantido sem complicações aí, tá? De forma natural. Muito bem. E chegamos ao fim. Chegamos ao fim do conteúdo. Abro agora para perguntas e dúvidas. Por favor. Como diz o Faustão, né? 8h23, galera! E aí, quem que
quer perguntar alguma coisa. Lembrando, tá? Tem atividade bacana aqui que eu deixei. Vou até deixar aqui, ó. Foi 4 questões hoje. Mas é 4 questões que dá para você escrever ali uma página inteira aí, ou uma página e meia. Pergunta, dúvida, por favor. Professor, Fala. eu estou com uma dúvida em questão das funções do peritônio, na parte que fala das ações do macrófagos. Eu não entendi muito bem. A resistência da infecção pela O ação... macrófago, isso. Os macrófagos, eles têm uma característica. Eles são células de defesa muito potentes, tá? Eles têm uma característica própria de serem consumidores de arredores ali. Então, o peritônio, ele, vamos dizer assim, ele acaba sendo um local que evita, de certa forma, acúmulo de macrófago, ele consegue manter ali uma estabilidade imunológica. Quem tem muito problema com isso? Muitas vezes quem tem algum problema reumático, algum problema de autoimune, tá? Mas, no geral, o peritônio evita que, de uma forma natural, mesmo comum, tá? Em todo mundo que tem um padrão ali fisiológico de normalidade, evita que os macrófagos façam destruições ali durante um processo inflamatório, um processo infeccioso, tá? Pessoal, vou até aproveitar, acho que a parte da aula em si, ela que vai ser gravada para o pessoal, ela tá dada. Vou parar a gravação, aí vocês podem ficar mais à vontade para fazer pergunta. E isso não vai ao ar. Beleza? Parando gravação.